Os milagres de Jesus, o assunto de, por séculos, tem sido uma fonte gigantesca de fé para muita gente, mas também de muito ceticismo. Essas histórias estão bem no coração de uma das maiores religiões do mundo, sabe? Elas desafiam a nossa lógica e continuam inspirando gerações e mais gerações. Pensa só na cena. Numa festa, a água de repente vira o melhor vinho. Ou então, uma pessoa cega que volta a enxergar com um simples toque. E que tal um homem ser trazido de volta à vida? São alegações tão, mas tão extraordinárias que fazem a gente parar e questionar quais são os limites do que é possível. Mas afinal, o que está por trás dessas histórias, hein? São registros literais de eventos que realmente aconteceram? Ou será que são metáforas, criadas para passar uma mensagem mais profunda? Para a gente tentar entender um pouco melhor, vamos dar uma olhada nas evidências que temos. Bom, a nossa investigação tem que começar pela fonte principal, claro. E essa fonte são os 4 evangelhos do Novo Testamento. É ali, nesses textos antigos, que os relatos foram registrados pela primeira vez. Eles são a base de tudo que a gente sabe sobre esses eventos. E olha, não estamos falando de uma coisinha ou outra, um evento isolado. Os evangelhos registram mais de 30 mil milagres diferentes atribuídos a Jesus. É impressionante a quantidade e a consistência dessas alegações nos 4 textos. Uma coisa bem interessante é que os milagres não são todos do mesmo tipo, sabe? Eles se dividem em categorias bem diferentes, o que mostra a amplitude do poder que era atribuído a ele. A gente tem as curas, tanto físicas quanto emocionais, exorcismos, ressurreições e até demonstrações de controle sobre a própria natureza, como acalmar uma tempestade ou andar sobre a água. E claro, tem aqueles relatos que viraram super icônicos, né? A transformação da água em vinho, a cura do cego de nascença e talvez o mais dramático de todos, a ressurreição de Lázaro. São histórias que foram muito além da religião e hoje fazem parte do nosso imaginário coletivo. Mas ter os relatos é só o começo da história. Agora, a análise fica mais profunda. Como é que o mundo acadêmico, o mundo científico, lida com essas alegações? Vamos dar uma olhada mais crítica nessas evidências. Olha, ao longo dos séculos, várias teorias alternativas surgiram. Alguns estudiosos sugerem que Jesus poderia ser um ilusionista muito habilidoso. Outros defendem que as histórias foram criadas ou exageradas depois, para fortalecer o movimento e atrair mais seguidores. Também tem quem busque explicações naturais. Por exemplo, uma cura poderia ter sido, na verdade, um diagnóstico errado, ou até o uso de tecnologias medicinais que eram avançadas para a época, mas que a gente desconhece hoje. No fim das contas, o debate todo se resume a 2 grandes formas de enxergar isso. De um lado, a interpretação literal, que acredita que os eventos aconteceram exatamente como foram escritos. Do outro, a interpretação metafórica, que argumenta que as histórias são simbólicas e que o verdadeiro milagre não é o ato em si, mas a lição espiritual por trás dele. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco, porque além dessa questão de ser fato ou ficção, tem um outro elemento muito, mas muito poderoso em jogo em todas essas histórias: o fator humano. E isso leva a gente para uma pergunta bem importante. E se, ao focar só na veracidade literal dos eventos, a gente estiver perdendo uma dimensão muito mais profunda do que essas narrativas querem dizer? Porque, pensa bem, não importa qual a interpretação seja escolhida, os textos revelam uma coisa inegável sobre a gente, sobre a psicologia humana, o poder gigantesco da crença. E esse ponto aqui é fundamental. A ideia é que a fé das pessoas não era só uma reação ao milagre, mas talvez um ingrediente essencial para que ele acontecesse. A crença era tão forte, tão intensa, que ela mesma poderia ter tido um papel direto no resultado. Bom, isso nos leva para a última parte da nossa análise. Talvez o mais importante aqui não seja um veredito final sobre a autenticidade histórica, mas sim sobre o impacto e o significado que essas histórias têm até hoje. Por essa perspectiva, os milagres são como veículos, sabe? Eles carregam e entregam mensagens muito maiores. Eles transmitem ideias profundas sobre amor, compaixão e fé, que continuam fazendo sentido e ecoando através dos séculos. O propósito, então, pode ser visto quase como um processo de 3 etapas. Primeiro, demonstrar um poder divino. Segundo, usar esse ato para ensinar uma lição espiritual bem profunda. E, por fim, inspirar fé e compaixão naqueles que ouvem ou leem a história. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Seja visto como milagre, como metáfora ou como mito, qual é o verdadeiro poder que essas histórias ainda têm hoje? Talvez a resposta final não esteja em uma prova histórica, mas no significado profundo que cada pessoa continua encontrando nelas.